Faz tantos anos, mas recordo aquele dia, o dia do acidente que fez minha mãe e meu pai se desesperarem e correrem na companhia de Sutério, na rural em que eu sonhava passear, não em meio ao choro e ao sangue, pela estrada até o hospital. Fiz a viagem acompanhada da recordação do desespero que tomou conta de Dona Ana ao nos ver colocando sangue pela boca, chocada ao ver sua mala fora do lugar de sempre, talvez esquecida da faca de cabo de marfim embrulhada e recolhida depois. Só quando minha mãe, avisada por Dona Tonha, chegou apressada e se desesperou ao ver nosso estado, perguntando de forma incessante o que havíamos feito, sacudindo a mim e a Bibiana com tamanha violência que desconhecíamos em seus gestos, foi que minha irmã, aos prantos e cuspindo sangue, disse que tínhamos retirado o objeto da mala de nossa avó. Não pude ver o que se passava depois com Dona Ana, ao descobrir que guardava um perigo, um objeto que nós, crianças, julgávamos não ter a menor importância, a não ser a curiosidade de tê-lo nas mãos e depois enfeitiçadas por qual encanto na boca. Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, trazendo hoje esse livraço que eu gostei demais, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, livro que deve entrar aí para a minha lista dos 10 mais desse ano, ganhador do Prêmio Leia de 2018, finalista do Jabuti agora em 2020. O Itamar Vieira Júnior, seu autor, é ainda jovem, nasceu no dia 6 de agosto de 1979, e ele é doutor em estudos étnicos e ele é especialista principalmente em estudar comunidades quilombolas no Nordeste do Brasil, ele que é baiano de Salvador. E é o pano de fundo para essa obra aqui, embora ele trate de uma forma muito mais do indivíduo do que propriamente da comunidade. Nós vamos acompanhar aqui a história de duas irmãs unidas para sempre por uma tragédia na infância. Como eu li para vocês no início, né, elas encontram uma faca na mala da avó delas e então querem saber qual o gosto da lâmina, né? Colocam a faca na boca e puxam. E uma delas, quando puxa a faca, corta a língua, então ela fica muda. E essa é a Belonísia. A outra também sofre um ferimento na língua, a Bibiana, mas não fica muda. E a narrativa, então, vai ser do ponto de vista dessas duas meninas e de uma terceira pessoa, que na verdade não é uma pessoa, é uma entidade. Ele vai falar muito sobre religiões de matriz africana. Como eu não entendo dessas religiões, eu não sei bem definir o que seria. É uma entidade que eles chamam de encantado, é a Santa Rita Pescadeira. Ela vai ser a narradora da terceira parte. E aí eu vou já falar sobre as questões de influências literárias que eu enxerguei na obra. Não quer dizer que sejam verdade, né? Porque muitas vezes essa questão das referências é uma armadilha, né? O leitor acaba enxergando coisas que às vezes o autor não pretendia, ou às vezes até o autor nem conhece os autores que o leitor associa à obra. Por exemplo, aqui mesmo o Vinícius, inscrito aqui do canal, me perguntou em um dos comentários se eu lia Akutagawa Ryonosuke ou Murilo Rubião, porque ele enxergou algumas referências deles nos meus contos e eu não li nenhum dos dois ainda, infelizmente, né? Pretendo ler, claro. E então eu vou falar sobre possíveis referências na obra do Itamar, mas que talvez seja apenas a forma como eu enxerguei, né? Ligações que eu fiz e que ele não pretendia ou então ele nem conheça talvez os autores. A primeira referência para mim é o fato de o livro ser dividido em três partes e a primeira ser para mim aquela mais difícil de você decifrar, aquela que traz mais enigmas e que depois você vai juntando com as outras duas partes para complementar o conjunto, né, do enredo da obra. E isso para mim parece muito com a estrutura de O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, que eu também vou trazer a resenha dele aqui no canal, pretendo até o final do ano. E outra coisa também que para mim é uma referência é ao Continente, obra do Érico Veríssimo, que eu já trouxe aqui também no canal, porque eu enxerguei, né, aquela obra como a história de uma lâmina que liga o sangue de uma família. E aqui também essa faca, né, que elas encontram e com a qual uma delas fica muda, a gente vai descobrir depois que ela tem um longo histórico dentro dessa família que talvez traga uma ligação do passado com o presente da mesma. Eu não vou revelar
o enredo completo para vocês, até porque tiraria a graça, né? Eu espero que vocês procurem um livro. Vou deixar o link para compra aqui na descrição, caso vocês queiram comprá-lo. E eu sugiro que comprem, que leiam, é muito bom mesmo esse livro. E falando especificamente sobre a última parte, que é a parte narrada pela Encantada, né? São 3 partes. Uma é narrada pela Bibiana, outra pela Belonísia e então a última por essa Encantada. E tem um mistério que acontece no livro que a Encantada, né, vai juntar toda a história para revelar o que foi que aconteceu. E essa Encantada então me lembrou muito Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que eu também já trouxe a resenha aqui, juntamente com o André Siqueira, no Quixotada Nerd. E ele fala muito sobre essa questão dos deuses que vão desaparecendo, né? E a Encantada, que na última parte, a Santa Rita Pescadeira, ela que durante uma boa parte da sua narrativa se lamenta de estar sendo esquecida. O pai delas, Zeca Chapéu Grande, é um curador e é um líder na comunidade. O curador seria, a princípio, eu pensei assim, quando comecei a ler, um tipo de pai de santo, mas depois eu vi que aparecia um pai de santo. Na história, então, não é bem isso. Eu sei que ele incorpora entidades que eles chamam de encantados, e uma das encantadas é a narradora do livro, embora ela não esteja mais aparecendo muito. E os encantados, eles entram nessas pessoas e as cavalgam, né? Eles se referem a isso como se as pessoas fossem seus cavalos, né? Os quais elas montam para fazer suas revelações ou suas danças, seus rituais. Ele é um líder e ele já teve um evento na sua juventude de loucura e então ele cuida dos loucos da região, né? Eu achei interessante isso. Não dá para revelar muito mais detalhes para não estragar o enredo para vocês. Estou apenas falando de forma genérica, mais ou menos situando os personagens, né? A mãe delas, Salu, é uma mulher muito forte também, ela também é uma liderança no local. E eles vivem numa fazenda, a fazenda Água Negra, na qual eles não podem construir casas de tijolo. Quando eles se tornam moradores desse local, eles recebem uma cartinha, né, escrita à mão pelo feitor ou pelo administrador da fazenda, em que eles são proibidos de construir casas de alvenaria, eles têm que construir casas de taipa, porque as casas de taipa não são definitivas, né? Elas são provisórias, vão se estragando, então eles têm que construir em outro lugar e isso dificultaria a posse da terra para eles. É interessante, então vai haver muito dessa questão da luta pela terra. Então nós vamos acompanhar a história dessa família desde o início do século XX e a sua luta pela posse da terra. Vai surgir um primo dela chamado Severo, pelo qual as duas se sentirão atraídas, embora de maneiras distintas, mas que vai criar uma cisão entre as duas por causa dos ciúmes que a Bibiana vai ter em relação a Belonísia. E o Severo vai se tornar um líder que vai meio que desafiar o Zeca Chapéu Grande, porque Zeca defende que eles, como moradores, devem respeitar o direito à terra dos proprietários, né, que deixaram eles morarem lá, enquanto que Severo traz as ideias mais próprias da esquerda moderna, dos sem terra, dos movimentos quilombolas, dos sindicalistas, de que eles teriam direito à posse da terra por causa das várias gerações deles que lá nasceram, cresceram, morreram, inclusive foram enterradas em um cemitério na região. Então vai haver esse conflito interno entre os familiares e o conflito externo, né, com os proprietários da terra. E essa história é muito interessante também. É um livro que traz tanto essas relações das duas irmãs, que são muito interessantes, as relações delas com a família, com a terra, e traz esse pano de fundo maior do conflito de terras, do conflito de classes, né, da luta por um lugar no mundo, da luta contra a seca, contra a pobreza. Então é um livro que traz muita coisa interessante e muito bem escrito. Ele não é escrito de uma forma rebuscada, nem também de uma forma de simplificar mais a linguagem, é uma linguagem boa de ler, gostosa de ler. Eu escutava lendo o ritmo do falar nordestino, né? Uma língua meio cantada, que eu gosto demais. Então é um livro que eu gostei tanto da forma como ele foi escrito, quanto do enredo, muito bom. Ele é bom em termos de estrutura, em termos de linguagem. Então é um livro que realmente se destaca aí no cenário da literatura atual. Eu queria muito que vocês lessem também.
E eu espero que vocês compareçam aí na nossa conversa no próximo dia 19, para a gente conversar aí com o Itamar Vieira Júnior, falar mais sobre o livro, né? Conversar com ele, saber mais sobre a forma como ele escreveu essa obra que eu gostei tanto. Se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.